Imagine dar à luz 4 bebês lindos, saudáveis e inocentes, e ao invés de receber flores, carinho ou apoio, ser rejeitada pela sua própria família, pela comunidade e até mesmo pelo homem com quem você dividiu sonhos. Essa foi a realidade de Camila, uma mulher que viveu uma das experiências mais belas da maternidade transformada em um pesadelo injusto. Em uma pequena cidade conservadora do norte da Espanha, onde as aparências e os julgamentos falam mais alto do que a empatia, Camila enfrentou uma avalanche de preconceito, solidão e dor logo após trazer ao mundo seus 4 filhos. A simples e pura chegada dos quadrigêmeos, que deveria ter sido celebrada como um milagre, virou escândalo no instante em que os olhares se voltaram para a tonalidade da pele das crianças, para os cachos escuros em suas cabeças e para os olhos intensamente azuis que contrastavam com os traços de seus pais. A partir daquele momento, o que deveria ser uma história de amor e renovação se tornou uma prova brutal de resistência e amor incondicional. Camila foi desacreditada, expulsa de casa e obrigada a recomeçar do zero, com 4 pequenos seres que dependiam apenas dela para sobreviver em um mundo que não estava pronto para a verdade. Camila era o retrato da mulher idealizada pela sociedade em que vivia. Branca, de cabelos loiros lisos e longos, pele clara como leite, educada e discreta. Casada com Rodrigo, um homem igualmente branco, de cabelos castanhos claros, empresário respeitado e tradicionalista, ela parecia ter alcançado tudo o que se esperava de uma mulher na sua posição. O casamento entre os dois foi considerado perfeito, uma união admirada por todos os moradores da pequena cidade onde viviam. Um lugar onde todos se conheciam pelo nome e onde a reputação era tratada como uma herança sagrada. Durante anos, Camila e Rodrigo tentaram ter filhos. Foram noites de choro silencioso, perdas dolorosas por abortos espontâneos, tentativas frustradas em clínicas de fertilidade e uma fé que parecia se esvair lentamente. Até que um dia, sem qualquer aviso, um milagre veio. Camila engravidou, mas não de um bebê. Nem 2, nem 3, 4. Quadrigêmeos. A notícia explodiu como um anúncio divino na comunidade. Os jornais locais estamparam o rosto do casal na capa, as pessoas comemoraram como se os bebês fossem patrimônio coletivo da cidade. A gravidez foi cercada de cuidados especiais e a expectativa só aumentava. Até que chegou o grande dia. Os bebês nasceram. E com eles nasceu também um silêncio pesado. Um silêncio que, rapidamente, se transformou em suspiros, olhares desconfiados e, por fim, em escândalo. Porque os 4 bebês, lindos, saudáveis, de olhos intensamente azuis, não tinham absolutamente nada da aparência dos pais. Eles eram visivelmente negros. E isso, naquela cidade, naquela família, seria o começo de um terremoto emocional que mudaria tudo. O choque tomou conta da sala de maternidade no instante em que Rodrigo viu os bebês. Entrou carregando balões azuis e flores, com um sorriso ansioso no rosto, mas parou na porta, paralisado. Seus olhos se fixaram nas crianças no berço. Pele escura, cachos firmes como fios de carvão, olhos de um azul hipnotizante. E tudo dentro dele pareceu ruir. "O que é isso?" perguntou com a voz trêmula, quase inaudível. Camila, ainda exausta do parto, com os olhos marejados, respondeu com ternura e dor. "Eles são nossos filhos. Eles são perfeitos." Mas Rodrigo não quis ouvir. Seu rosto se contorceu de incredulidade, de raiva, e sem dizer mais nada ele deixou cair as flores no chão e saiu. Naquela noite, ele não voltou. Nem no dia seguinte, nem nunca mais. Em menos de 48 horas, Camila foi formalmente retirada da própria casa e conduzida por uma enfermeira solidária até um abrigo. Rodrigo havia iniciado o processo de anulação do casamento, acusando-a de infidelidade. A cidade, que antes celebrava a chegada dos bebês, agora virava o rosto para ela. Os vizinhos atravessavam a rua ao vê-la. Familiares fecharam as portas. Amigos sumiram. Camila tornou-se o retrato da traição para todos, menos para ela mesma, que sabia, no fundo da alma, nunca havia sido infiel. Nunca. E mesmo com o mundo desabando ao seu redor,
ela agarrou-se ao único propósito que lhe restava: proteger seus filhos. Miguel, Marcos, Mateus e Moisés, seus 4 anjos. Mesmo abandonada, humilhada, destituída de tudo, Camila se levantou com a força de uma mãe que ama mais do que qualquer julgamento pode destruir. Os primeiros anos de Camila com seus filhos foram marcados por luta, resiliência e um amor incondicional que nenhuma adversidade conseguiu apagar. Sem casa, sem apoio e carregando o estigma de uma suposta traição, ela se reinventou. Morou com os meninos em abrigos, alugou quartos em bairros distantes, trabalhou como faxineira, costureira e até vendedora ambulante. Tudo para garantir que nada faltasse àqueles 4 pequenos. E nunca reclamou. Nunca os maltratou. Pelo contrário, ela fez de cada noite uma celebração da presença deles, lendo histórias antes de dormir, preparando bolos caseiros nos aniversários, ensinando a ler, a respeitar, a amar. Camila construiu uma família onde só havia entulho de julgamentos. A cada dia, ensinava seus filhos a enfrentarem um mundo que os rejeitava, a erguerem a cabeça mesmo diante dos olhares tortos, a serem dignos, ainda que invisíveis aos olhos da sociedade. Durante quase 2 décadas, essa mulher levantou 4 seres humanos com valores inabaláveis, guiados por afeto e coragem. Mas havia uma pergunta que jamais a deixou em paz: como seus filhos podiam ter pais tão distintos em aparência? Essa dúvida permaneceu adormecida até o momento em que um dos meninos, aos 18 anos, precisou fazer um exame de compatibilidade sanguínea para um possível transplante de medula óssea. Foi então que o impensável aconteceu. O banco genético revelou algo desconcertante. Os 4 irmãos não eram geneticamente irmãos completos. Cada um deles possuía um código genético diferente. 4 pais. Uma mãe. Uma única gestação. Um mistério que a ciência explicaria mais tarde, mas que naquele momento, para Camila, soava como o eco de uma verdade escondida. Uma verdade que ela agora precisava desvendar. Diante daquela revelação genética absurda, Camila não teve outra escolha senão voltar ao passado. Vasculhou documentos, retornou aos hospitais, percorreu prontuários antigos e procurou registros na clínica de fertilidade onde havia sido tratada anos antes. O que ela encontrou foi tão perturbador quanto devastador. Sua inseminação não havia sido feita uma única vez, como acreditava. Ela havia sido inseminada 4 vezes, com amostras diferentes de esperma. E mais grave, sem seu consentimento, sem qualquer explicação ou autorização. Um erro? Uma manipulação? Uma experiência médica encoberta? Camila ainda não sabia, mas entre os nomes dos doadores, um em particular a fez perder o chão. Rodrigo M. Fernandes. Seu ex-marido. Aquele que a expulsou, que a acusou, que desapareceu. Sim, ele estava entre os doadores anônimos usados na fertilização. Um dos filhos que ele rejeitou, que ele disse não reconhecer como seu, era de fato seu filho biológico. Camila ficou em choque. Era como se o universo, depois de tantos anos, finalmente entregasse a primeira peça concreta de um quebra-cabeça que ela carregava em silêncio. A raiva pulsava forte, misturada ao alívio amargo de uma verdade que sempre existiu, mas que só agora ganhava voz. Como Rodrigo poderia ter feito aquilo? Como ele poderia ter renegado uma criança que era dele? E, pior, ele sabia? Ou a clínica havia usado sua amostra sem o seu conhecimento também? Entre a dor da descoberta e a urgência por justiça, Camila sentiu que aquele era apenas o início, porque a verdade, essa sim, ainda estava se desenrolando. E o que viria a seguir mudaria não só sua história, mas a de todos ao seu redor. O destino, como se guiado por uma força invisível, levou Moisés, o mais introspectivo dos quadrigêmeos, o que carregava nos olhos azuis uma sensibilidade quase espiritual, a tomar uma decisão que mudaria para sempre o curso da história. Movido por sonhos recorrentes, por uma intuição que não sabia explicar, ele procurou Rodrigo. Foi até o escritório imponente do empresário, encarou a recepcionista, ignorou as formalidades e, quando seus olhos finalmente encontraram os do homem que o rejeitou há 20 anos, ele disse com firmeza:
Sou seu filho. Rodrigo empalideceu. A frase parecia uma sentença impossível de assimilar. Moisés, com a calma de quem carrega a verdade, entregou os documentos. Testes de DNA, laudos médicos, dados incontestáveis. Rodrigo leu. Leu de novo. E à medida que absorvia cada palavra, suas pernas fraquejaram. Aquilo não podia ser real. Mas era. O filho que ele abandonou, que acusou a mãe de gerar em adultério, era fruto do seu próprio sangue. A arrogância, o preconceito, a certeza equivocada de que fora traído desmoronavam diante de um pedaço de papel. Moisés, com os olhos fixos no pai, não exigiu nada. Apenas fez uma pergunta. Por que você não confiou nela? Rodrigo não soube responder. Tudo o que conseguiu dizer foi que teve medo. Medo de ser o culpado pela infertilidade, medo de enfrentar a vergonha social, medo de encarar uma verdade que destruía sua narrativa confortável. Pela primeira vez em 2 décadas, Rodrigo encarou seu erro, e Moisés o convidou a fazer mais. Venha, fale com ela. Diga a verdade na frente dela. E Rodrigo, vencido por uma culpa antiga, respondeu: Eu vou. Assim, o homem que um dia fugiu da responsabilidade estava prestes a encarar o passado que ele tentou enterrar. O reencontro com Camila não seria fácil, mas era inevitável. 2 dias depois, Rodrigo apareceu diante da casa simples, mas cheia de vida, onde Camila vivia com seus filhos. Ao chegar, foi recebido por olhares silenciosos. Marcos regava o jardim. Miguel lia um livro na rede. Mateus consertava algo no quintal. Todos pararam o que faziam. Rodrigo, sem saber o que dizer, perguntou com um fio de voz: Seus pais estão aí? Marcos se aproximou e respondeu com firmeza: Só nossa mãe. E a palavra pai está em revisão. Rodrigo abaixou a cabeça e seguiu até a porta onde Camila já o esperava. Ela era a mesma mulher que ele abandonara, mas agora mais forte, mais firme, marcada não pela dor, mas pela dignidade. Olá, disse ele. Olá, respondeu ela. O silêncio entre os dois era pesado, carregado de tudo o que nunca foi dito. Rodrigo respirou fundo, tirou o paletó como quem deseja também se livrar do peso do orgulho e então disse: Desculpe, por não ter acreditado em você, por ter te julgado, por ter te deixado sozinha. Camila o ouviu com olhos que mesclavam compaixão e dor. Eu também cometi erros, confiei demais, mas nunca traí o que éramos. Nunca traí nossa história. Rodrigo abaixou os olhos, derrotado pela própria consciência. E foi por isso que perdi 20 anos da vida de um filho. E talvez muito mais. Camila então foi direta. Você perdeu uma família que poderia ter te amado. Agora só resta uma coisa: conquistar o direito de estar perto. Não por mim, por eles. Atrás dela, os 4 jovens observavam, silenciosos, atentos. Rodrigo foi até eles. Com humildade, disse: Eu sei que não mereço perdão, mas estou aqui para tentar reconstruir o que destruí. Mateus foi o primeiro a quebrar o gelo. As ações falam mais alto que as palavras. Vamos ver o que você faz. E foi assim que começou, lentamente, um novo capítulo. Rodrigo passou a visitar a casa, a ouvir as histórias dos filhos que rejeitou, a rir com eles, a admirar os talentos que por tanto tempo ignorou. Mas o reencontro era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, porque os segredos que envolviam a origem daqueles meninos ainda estavam longe de terminar. O que parecia ser o clímax de uma história de redenção era, na verdade, apenas o prenúncio de revelações ainda mais perturbadoras. Enquanto Rodrigo tentava se reaproximar dos filhos, Moisés, movido por uma inquietação crescente, vasculhava documentos antigos e registros da clínica de fertilidade. Foi assim que encontrou um envelope amarelado, escondido entre papéis esquecidos. Dentro havia um relatório interno com a marca: Confidencial. Erro laboratorial em fertilização assistida. Cada linha daquele texto era como uma facada no peito. O documento revelava que, de forma deliberada, haviam sido utilizadas 4 amostras de esperma diferentes para a fertilização dos óvulos de Camila.
um procedimento experimental e não autorizado. O motivo? Garantir diversidade genética e aumentar as chances de sucesso. Era um experimento, e Camila, sem saber, havia sido uma peça involuntária de uma pesquisa científica obscura. Entre os nomes dos doadores, um causava arrepios: Rodrigo M. Fernandes. Mas o que mais assustava era a menção a Carla Smith, uma cientista brilhante, mas controversa, conhecida por suas ideias radicais sobre manipulação genética. Descobriu-se que os quadrigêmeos compartilhavam não só traços genéticos com seus respectivos pais biológicos, mas também com um homem desaparecido há anos, Carlos Montero, um dos idealizadores do projeto. A inseminação de Camila não foi apenas um erro técnico, foi parte de um plano ousado, sombrio e eticamente criminoso. A ideia de que seus filhos haviam sido gerados como resultado de um experimento humano a atingiu como uma avalanche. Rodrigo, ao ler os mesmos documentos, sentiu um misto de horror e impotência. Eles haviam sido vítimas de uma ciência que agia nas sombras, que manipulava vidas como se fossem peças de laboratório. A identidade dos filhos, o motivo da aparência diversa, os vínculos genéticos, tudo foi arquitetado. E agora, aquela família, que já enfrentara rejeição, preconceito e abandono, teria que encarar uma nova verdade ainda mais brutal. Seus filhos não nasceram apenas do amor e da esperança, mas também de uma decisão científica sem ética, feita à revelia de todos os envolvidos. A partir do momento em que a verdade sobre o experimento genético veio à tona, os quadrigêmeos, já adultos, sentiram que precisavam saber mais sobre suas origens. A revelação de que tinham pais biológicos diferentes despertou neles não um desejo de romper com Camila, que sempre foi mãe em tudo, mas sim de completar um vazio silencioso que cada um carregava. Começaram então uma jornada em busca de identidade, guiados pelo amor e pela necessidade de pertencimento. Marcos foi o primeiro. Após receber uma carta de um homem chamado Adama, que afirmava ter doado esperma naquela clínica 21 anos antes, decidiu encontrá-lo. Em uma cafeteria de Barcelona, os dois se olharam e, mesmo sem testes, se reconheceram. A pele, os olhos, os traços, tudo dizia: "Você é meu filho." O reencontro foi silencioso, emocionante, como se duas almas há muito separadas se reconectassem por instinto. Miguel, com o coração inquieto, viajou até Dakar, no Senegal, onde conheceu Babacar, um poeta que escrevia sobre identidade e pertencimento. Lá, ouviu: "Da minha carne veio a árvore, mas foi outra terra que a regou." Palavras que completaram algo dentro dele. Mateus, o mais resistente, demorou a aceitar que queria saber mais. Sempre dissera que sua família era Camila e os irmãos e nada mais. Mas um dia, ao ver uma antiga foto de infância, sentiu que algo faltava. Procurou então por seu pai biológico, Jerome, um bombeiro haitiano que vivia em Marsella, e o reencontro foi diferente. Sem lágrimas, sem abraços, apenas um olhar firme de respeito. Dois homens que se reconheciam pela coragem. E Moisés, o único biologicamente filho de Rodrigo, seguiu firme no processo de reconstrução com o pai que o rejeitou. Nenhum dos reencontros diminuiu o papel de Camila. Pelo contrário, todos se sentiam mais conectados a ela. Orgulhosos de terem sido criados com tamanha liberdade emocional, capazes de chamar mais de um homem de pai sem trair ninguém. Porque o que os unia era mais profundo do que o sangue. Era o amor que Camila plantou e cultivou em solo árido, e que agora florescia em múltiplas direções, sem perder suas raízes. A história de Camila, antes marcada por abandono e injustiça, transformou-se em um símbolo internacional de resistência, amor incondicional e verdade. Aquela mulher que um dia foi vista como uma traidora passou a ser reconhecida como uma mãe heróica, corajosa, que enfrentou o mundo inteiro para proteger seus filhos. As revelações sobre o experimento genético, os reencontros com os pais biológicos, a reconciliação lenta com Rodrigo e a exposição pública da clínica envolvida, tudo contribuiu para que a história da família ganhasse voz. Camila foi entrevistada, convidada a palestrar, escreveu um livro.
Tornou-se inspiração para milhares de outras mulheres que também haviam sido julgadas, expulsas ou silenciadas. A frase que mais marcou sua trajetória ficou gravada em programas de televisão e corações. A pele pode ter cores diferentes, os olhos profundidades distintas, mas o coração que ama nunca está errado. Hoje ela vive com os filhos em uma casa maior, repleta de vida, riso e lembranças. Rodrigo os visita com frequência, não como o pai arrogante que um dia os negou, mas como um homem que aprendeu com seus erros e agora tenta construir algo novo. Os filhos, Marcos, Miguel, Mateus e Moisés, sabem que só um deles compartilha o sangue de Rodrigo, mas todos compartilham algo infinitamente mais poderoso. O amor que os uniu e sustentou quando tudo ao redor desmoronava. Eles aprenderam que família é quem fica, quem acolhe, quem estende a mão mesmo sem ter todas as respostas. E embora as cicatrizes do passado ainda existam, elas não os definem. O que os define é a escolha de seguir em frente juntos. A história de Camila e seus filhos é a prova viva de que, por mais escura que seja a sombra da mentira, o amor sempre encontra uma forma de brilhar. E essa luz, quando nasce da verdade, é impossível de apagar.